ele fica gravado essa tela que aparece, a minha tela aparece aqui, umas janelinhas com o símbolo dos alunos, né? Porque a maioria está com a câmera e com o microfone estão desativados. Então, o que está aparecendo para mim aqui é só a voz, a minha voz no caso agora. Aparece o que está escrito no chat, também é gravado ali, ó. Certo? E também aparece a voz de quem falar. Fica disponível no YouTube. Alguém perguntou, o Matheus perguntou. Ô Matheus, você diz a gravação dessa videoaula agora? Ah, tá. Não, essa gravação, ela vai ser passada para a coordenação e eles vão encaminhar para o grupo dos pais ali para que eles acessem. Mas vai ser por turmas aí. Então, assim, a turma dos pais lá do WhatsApp, que tem sexto ano, por exemplo, vai acessar. Sexto ano 1. Mas fica tranquilo que não vai aparecer para todo mundo, não. Quem chegou aí, tá aparecendo só uma pessoa aqui para mim. Bom dia. Bom dia. Bacana, parabéns, todo mundo que tá aí. Então, assim, ó. Bom, então vamos começar, turma. Já que tem bastante gente aí, ó, já tem 12 pessoas, né? É um número legal até por causa da internet. Vamos lá. Nós estamos estudando então sobre a questão da localização e orientação no espaço, certo? E aí eu gostaria de saber de vocês, vocês podem começar a falar sobre isso, assim, eu quero saber, professor, o que que é orientação? Não entendi nada. Eu acredito que aquele é um assunto bem fácil, não é complicado de entender, certo? Agora, se alguém de repente tiver uma dúvida, quiser falar, eu vou começar a falar algumas coisas rapidinhas, né? Só para lembrar mesmo. Só um minutinho, deixa eu abrir um arquivo aqui. Vamos lá. Orientação e localização no espaço. Tá todo mundo desorientado, parece, né? Essa pandemia. As pessoas estão dentro de casa, não sabem nem onde ficam as coisas. E aí, se acabasse qualquer tipo de GPS, né, de sistema que é mais tecnológico? Então, qual que é a forma mais fácil de se fazer? Não, quem souber, digita aí. Qual que é a forma mais fácil e natural de você se orientar no espaço? Ou fala, né? Se alguém quiser falar. Chegando. Bom dia a todos que estão chegando agora também. Bom dia, bom dia, bom dia. Falar vários bom dias. Vocês estão vendo a tela do meu computador aí ou não? Pode falar alguém, falar não, Não, professor. não, né? Ah, então tá. Ó, alguém digitou ali o Michael. Observar o sul e o norte. Ah, tá, Michael. Legal. Mas e aí, como que você observaria o sul e o norte? E aí, como que você faria isso? Se você hoje, por exemplo, o celular não está pegando, você não sabe ligar GPS, você tem que ir para o lugar, você sabe que é lá para o sul, mas e aí, como que você... Ô, professor, o teu volume tá baixo.
Professor, desligaram o teu. Antena. Acertou aqui. E agora, tá me ouvindo? Estão me ouvindo, turma? Tamo. Ah, então tá. Acontece. Peraí, tem uma pergunta ali. Não vou deixar passar. O professor está cadastrado no nome do meu pai, que é a Maria Luísa Darossi. Ah, sim, muito bem, Maria. Bom, como eu estava falando, a questão da orientação é muito simples, tá? Muito fácil mesmo. Então, o que que acontece? Nós precisamos entender que o mundo ele tem uma característica de ser um mundo redondo, né? Um mundo arredondado. Ou seja, nós conseguimos que o nosso planeta ele seja ao mesmo tempo um planeta esférico, certo? Que você tenha, saiba que existem, digamos assim, uma forma que é uma forma esférica, não perfeita, mas ela é esférica. Só que você entende que existem, digamos assim, que existem lados do planeta. Por que lados? Porque a gente tem que observar no plano. Exemplo, se você pega a Rosa dos Ventos, que a gente colocou aquele dia, na Rosa dos Ventos você vê que existe uma distribuição dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, certo? Então, assim, ó, eu quero que vocês agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, né? Sim, professora, estou te ouvindo. Tá, então alguém quer fazer uma pergunta aí sobre esse assunto? Pode falar. Só um minutinho. Tá, olha só. O... Se é para escrever o texto que eu passei. Vamos lá. Tá, você é a Maria Luísa, né? Você está falando dessa última atividade que eu passei, é isso? Vamos ver lá a atividade do sexto ano, então. Deixa eu só entrar, porque é muita coisa. Vou ter que lembrar de tudo que eu passei, senão eu já vou me esquecer. Hum, hum, hum. Se alguém quiser falar aí, fazer uma pergunta no áudio, pode falar, fica à vontade. Ah, não, agora entendi. Lembrei o que que é. A atividade que eu passei para vocês é a Posso respeito. participar da sua aula? Quem que é? Quem tá falando? Pode participar. Quem tiver aí pode participar, gente. Se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, só que o conteúdo que eu vou estar falando agora é sobre localização e orientação, certo? Se a pessoa que está aqui não é do sexto ano 1, se for de outra turma, sexto ano 2 ou sexto ano 3, acho que só tem dois, né? Pode falar. Sou. Sim, a gente está estudando também sobre isso. Ah, então tá ótimo. Mas se tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar, tá bom? Vamos ver aqui. Ninguém tem perguntas, professora, para escrever o texto? Já falei. Não é o texto. Na verdade, se você tem observar na apostila, lá na apostila você tem aquela atividade que é um mapa, certo?
Esse mapa é onde você vai começar a colocar ali as coordenadas geográficas. Não é muito fácil esse assunto, gente, quando eu falo de coordenadas geográficas, porque você tem que diferenciar, saber encontrar latitude e longitude. Eu, particularmente, eu levo no mínimo assim levo uma semana no mínimo para falar para conseguir tirar a dúvida dos alunos dentro de sala de aula. E ainda tem alguns que saem com dúvida. Então é importante que vocês vejam bem a aula, vejam o vídeo, leiam os textos e façam aquela atividade que é ali daquele mapa, para que você conseguir fazer certinho, para você entender a latitude, a longitude, certo? Vamos lá. Agora, assim, ó, é impossível que todo mundo já saiba tudo daquele assunto, porque tem gente que não consegue entender latitude e longitude. Apesar que nesse exercício ele não pergunta assim diretamente, qual que é a latitude de um, qual que é a longitude de outro. Ele, na verdade, é uma preparação de uma um possível encontro das coordenadas. Eu depois vou passar um outro exercício, uma outra atividade para vocês, que aí sim vai ser mais específica de latitude e longitude, ok? Alguém aí tem dúvidas sobre essa questão? O que que é a latitude? O que que é a longitude? Como encontrar? Pode falar, gente. Não tenha medo, não. Não, ninguém tem dúvida? Nossa, então vocês estão craques, hein? Estão indo muito bem. É isso aí. A gente espera, na verdade. Ô, professor, eu não entendi, não. Oi, quem falou? A Rihanna. A Rihanna. É, Você leu a atividade lá e chegou a ler ou não? não. Não? Então, Não. então não dá para entender, né, Rihanna? Tem que ler antes. É assim, ó, quando você tem acesso ao Positivo On, Tem. hein? Então, quando você entrar lá nessa última atividade que eu passei, ali tá bem simples. Tem texto para você ler, tem as páginas da apostila que eu passei, que é a página 35 e 36 para você ler também, que fala sobre as linhas imaginárias do planeta. Sabe aquelas linhas, a linha do Equador, a linha dos trópicos, sabe? Sim. Então, além dessas linhas, tem aquelas que são transversais, que são de norte para sul, que são os meridianos. As que são paralelas com o Equador são chamadas paralelos. As que são na vertical, assim, que é de cima para baixo, do norte para sul, são meridianos. Então, primeira coisa, vocês têm que aprender, assim, que o planeta Terra, ele tem essas linhas imaginárias. E, na verdade, elas são chamadas de imaginárias justamente porque não são linhas que você olha para o céu ali ou para o chão você vai enxergar. São, digamos assim, demarcações, ok? São demarcações. E essas demarcações, elas vão nos dar essas coordenadas que a gente precisa para se encontrar, para encontrar um ponto na Terra. Então, quando você for estudar lá, mas o que que é a latitude? A latitude ela é uma marcação de uma distância que fica do Equador, da linha do Equador. E a longitude? Aí é quando tem uma distância em relação ao trópico, desculpa, ao meridiano de Greenwich. Quando você assistir a videoaula que eu passei, também eu coloquei lá um outro vídeo do YouTube que é bem didático, assim, tem uns desenhinhos. Ele é bem bacana para entender, bem fácil para entender as coordenadas geográficas, certo? Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, eu vou começar a mostrar aqui ó, na tela a atividade em si, para vocês darem uma olhada aqui. Espera aí, então, deixa eu apresentar minha tela. Daí vocês me digam aí se vocês estão vendo a tela do meu computador aqui, ó. Só alguém
Alguém fala assim, ó, estou vendo, só para eu saber. Tá vendo? Estão vendo a tela do Estou português? Tá vendo. azul? Muito obrigado. Então vamos lá. Olha só, eu passei essa atividade para vocês, então, de orientação e localização, certo? Tem gente que falou que não está vendo. Então digita aí, quem está vendo a tela e quem não está. Não estou vendo, não, também não estou. Às vezes a pessoa que está no celular, eu acho que não vai conseguir ver. É uma questão aí de, sei lá, de aparelho, de Ô, professor! configuração. Oi, fala, Ô, professor, pode falar. eu não entendi da página 38 da questão 7. Então, esse exercício, ele é assim, ó. Você tem o mapa do mundo ali, né? O mapa mundi, o hemisfério político, que a gente chama. Sim, Daí você tem uns quadrados, não tem? sim. Eu não entendi a linha e a coluna. Na O que verdade, que é a linha e a coluna? a linha é a parte que vai lateral, certo? Que é a letra. Que é a longitude. Não, essa é latitude. Tá? Tá. A latitude, ela vai horizontal aqui, ó. Certo? A latitude, ela vai horizontal. E a outra, a coluna, são os números. Certo? Então, por exemplo, o número, a questão ali 7, o número do país, aí tem ali o número 1, certo? Número 1, eu vou encontrar, Certo. primeiro eu vou encontrar qual país que é esse ali. Estou vendo ali, mais ou menos, no canto direito superior do mapa ali, ó, certo? No canto direito superior. Tá, agora eu não quero saber que ele está no canto direito superior. Eu quero saber exatamente quais são as coordenadas ali que estão sendo mostradas, certo? Então, assim, aí eu vou Ô, falar, professor, posso falar? pode É falar? B9, É B9, é isso. a linha é o B Só que e a coluna é isso, o 9. Ah, exatamente. tá. É assim que você Obrigada. acha. Só que esse país, por exemplo, ele não está só em uma coluna, entendeu? Ele tem mais de um número ali que você vai ter que colocar. Você tem que colocar até qual coluna ele ocupa. Então, por exemplo, já vou falar o número 1, tá? O número 2 não vou falar a resposta não, só o número 1. Então, a linha é a linha B. Ele está certinho dentro da linha B, certo? Daquele espaço ali, do retângulo ali, certo? Agora, na coluna, ele está na 9, na 8, na 9 e na 10. Ele pega um pedaço ali, ó. Ele pega um pedaço da 8, da 9 e da 10, entendeu? Então, assim, por exemplo, Sim. se você pegar, digamos que tivesse um país, Austrália aqui, ó. A Austrália não tem nenhum número aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. A Austrália, esse país que é uma grande, Sim. seria uma ilha, mas não é uma ilha, é um país. Ele estaria na linha D e na linha C, que uma parte pegaria a linha C, o norte dele ali. A coluna ele estaria na coluna 10 e 11, entendeu? Então, para achar isso, você tem que observar seguir essas linhas e colunas. É bem simples. Depois que vocês entenderem esse processo de como que se acha essa linha, essa coluna, aí vocês comparam. Por exemplo, a linha, que são as letras, é a latitude. E a coluna é a longitude. Entendeu? Viu como que é fácil? Então, isso faz com que você ache as coordenadas. Se eu falasse assim, ó, do número 1, qual que é a coordenada geográfica? Nesse caso aqui, você teria que falar Tá bom, eu entendi. isso, mas Obrigado. não tem problema, eu vou continuar falando disso aí. Para você entender a coordenada geográfica, você tem que cruzar os dados. Nunca você pode falar só os dados, por exemplo, na horizontal. Tem que
falar da vertical também, ok? Alguém tem alguma outra dúvida em relação a esse exercício? Mas pode colocar 3 números, dependendo do país? Pode. Sim, Matheus. Como eu falei, esse do país aqui, esse número 1, ele tem 3 números. Por quê? Porque ele tem 3 colunas. Ele é mais extenso, esse país, certo? Ele tem uma extensão maior na horizontal aqui no mapa. Então ele vai encontrar aqui 3 partes, 3 colunas, certo? Agora, na linha, ele fica dentro de uma linha só, que é a linha B. Então é bem fácil de você fazer esse exercício, ok? Agora, o que é mais complicado, isso vai ser um pouco mais à frente. Na verdade, eu quero retomar esse conteúdo em sala de aula depois, porque eu gosto muito de usar o quadro ali. Eu fico com as mãos coçando, assim, de não ter um quadro, né, e mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer aqui em casa, adaptar um quadro para eu fazer aqui em casa e vocês observarem. Ok? Mais alguma pergunta de alguém sobre a atividade? A atividade em si, ela é fácil, mas eu quero saber do conteúdo. Latitude, longitude, coordenadas, alguém tem dúvida? Professor, na linha ali das atividades ali que o professor passou, é mais de uma letra ou só uma? Na linha, depende do país, como eu falei. Tá? Tem países, eu não vou falar agora, depois eu vou dar o gabarito, a resposta para vocês, mas tem países que vão pegar mais de uma letra, mais de uma linha ali, porque ele é mais comprido, assim, sabe, na vertical. Então ele vai ter mais de uma. Por exemplo, como eu falei, o país número 1, ele fica marcando ali apenas uma linha. Só que a coluna ele tem 3, a 8, a 9 e a 10. Certo? Agora, é claro que se você for pelo número, onde está localizado o número do país, não tem problema. Você pode colocar só uma letra só uma. Tipo, colocar ele está principalmente na linha B. Não tem problema, está correto. É só você identificar essa linha aí. Obrigada. De nada. Já temos 19 participantes, ó, bastante. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Todos já entenderam, já chegaram a entender o que é, então, a coordenada geográfica? Se você não entendeu, você digita não. Alguns já falaram ali, ó, que sim. São bem rápidos aí. Sim, entendeu? Ok. Por exemplo, lá na videoaula, se você assistiu, eu falei rapidamente lá que existem essas coordenadas e elas são marcadas em graus, certo? Só que esses graus, eles não são graus Celsius, não é temperatura. Então, para a gente entender isso, você tem que pensar na Terra como sendo realmente um globo, como sendo algo que é redondo, não é um plano. A gente fala do plano aqui no mapa, planisfera, no mapa mundi, porque não tem outro jeito. Você imagina se todos os alunos, todos os professores do mundo e alunos tivessem que andar com um globo na mão, né? Colocar dentro da bolsa, colocar, né, na mochila, aliás, colocar, vou viajar, tem que fazer atividade para não ficar atrasado. Aí o pai pega, põe todas as malas, aí o globo, entendeu? Então é complicado. Então as pessoas desenvolveram o planisfério. O próximo capítulo que a gente vai estudar é sobre cartografia. E daí a gente vai entender por que o planisfério foi feito e como que ele é feito. Não, professor, você poderia explicar pelo texto, eu não entendi. Então tá. Então, já que nós estamos falando das coordenadas e alguns não entenderam ali pelo texto, eu vou mostrar a minha tela aqui e vou explicar.
Às vezes dá um delay, demora um pouco para chegar para você a minha tela aí, mas já vai chegar, ok? Fiquem tranquilos. Então vamos lá. Aparecendo a minha tela. Estão vendo a minha tela? Deixa eu entrar lá nos... Sim. Sim? Então tá. Então vamos mostrar. Estão vendo os slides aí? De orientação, localização. Fala no áudio para mim, sim ou não? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Então tá. Nessa primeira aula eu falei sobre a orientação e a localização. Não vou repetir, só vou relembrar. Então, orientação é quando a gente, literalmente, a gente se orienta, certo? No espaço terrestre. A mulher do Google está falando aqui, ó. Então, o que que acontece? Orientar-se é você encontrar locais que são assim referência, coisas que você usa de referência. A gente naturalmente utiliza o Sol apontando o braço direito para o Sol, certo? Lembrando que o leste fica no lado direito. Aí até na videoaula eu coloquei lá uma dica para vocês sempre, né, nunca mais esquecer que o leste que é o lado direito. Você lembra da letra L, porque a letra L ela fica com o formato dela, né, o desenho dela. Deixa eu só ver aqui, alguém está perguntando. O desenho dela é assim, ó, para a direita. Não sei se vocês estão vendo na tela para a direita ou para a esquerda. Eu sei que quando você faz a letra L, você puxa o L para a direita. Então você lembra, direita, leste. O Sol nasce no leste, ok? Agora, para a questão da orientação e da localização, agora falando da localização é diferente. Por quê? Porque a localização você tem que realmente ser preciso. Você não pode só falar assim, é leste, né? É lá no leste e acabou. Você tem que falar assim, não, eu quero saber exatamente qual que é o ponto que você está mostrando. Então vamos chegar lá na questão da orientação. Aqui nós temos então as linhas. Vocês estão vendo aí? Alguém só fala assim, estou vendo a Terra. Estão vendo a Terra aí? Polo Norte magnético. Estou vendo a Terra. Ok. Então aqui, ó, nessa Terra, você tem a demonstração das linhas imaginárias. Essas linhas que estão na horizontal, aqui, ó, que estão paralelas com a linha do Equador que está aqui no meio, certo? Elas são chamadas de paralelos. Algumas são as mais conhecidas, por exemplo, são a linha do Equador, que fica no centro, as linhas dos trópicos, que é o Câncer no norte e o Capricórnio no sul, o Círculo Polar Ártico no norte e o Círculo Polar Antártico no sul. São as mais conhecidas. Mas existem outras que são marcadas por graus. Por exemplo, aqui no meio da Terra é 0 graus, que marca a linha do Equador. Por que 0 graus? Vocês vão aprender em matemática, ou já aprenderam, não sei, acho que vão aprender ainda, sobre a medida de ângulos. Então, exemplo, um ângulo de 90 graus é quando ele é reto. Por exemplo, o canto de uma parede, ele uma parede ela vai encontrar-se com a outra, ok? Então ela forma um ângulo reto, que é 90 graus. Se você abrir esse ângulo, ele vai aumentando de 90 para 100, 110, até chegar no máximo a 360 graus, que é uma volta completa. Como aqui na latitude que eu falei para vocês é a distância de um ponto até a linha do Equador, peraí, até a linha do Equador, a latitude marca em graus essa distância. Tipo, eu estou aqui na parte mais afastada do Polo Norte. Qual a distância que eu tenho em relação à linha do Equador? Não em quilômetros, mas em relação a esse ângulo aqui da Terra.
vai ser 90 graus. E no sul também, no máximo, 90 graus de latitude. Então, quando você vai se afastando da linha do Equador, você vai aumentando a distância em graus. 10 graus para o sul, 20 graus, 30 graus, no máximo até 90. E para o norte também, de 0 até 90. Já a longitude, ela vai marcar em relação ao meridiano de Greenwich, que está marcando, deixa eu ver se eu acho outro mapa do meridiano, que é mais fácil. Aqui. O meridiano de Greenwich, que é esse principal aqui que passa ali na Inglaterra, no bairro de Londres, chamado Greenwich. Quando você está aqui, ó, essas linhas que estão direcionadas aqui de norte a sul, elas são meridianos. Só que eu não sei aqui, eu não está falando, essas não têm nome específico. Eu tenho que saber qual o número que ela está marcando. E para saber isso, vai ser a longitude. Então, digamos que essa aqui seja 30 graus de longitude. Se ele está para o lado esquerdo aqui da Terra, nós chamamos esse lado de oeste e esse lado de leste. Então, assim que você define, se você tem a latitude, você olha para a linha do Equador aqui, ó, latitude, 20 graus, tem uma distância aqui para o norte ou para o sul. Sempre latitude vai ser norte e longitude vai ser leste-oeste. Tipo, latitude é norte ou sul e longitude é leste-oeste. Nunca você vai encontrar uma direção assim de longitude norte ou sul, ou latitude leste-oeste. É sempre assim, latitude é norte ou sul. Não tem latitude leste, por exemplo. Por quê? Porque ele marca a distância em relação à linha do Equador. Ok? Alguém tem alguma pergunta aí? Professor, tá sem áudio? Querer? Oi. Foi sem querer, eu sei, isso aí acontece. Então, cuidado para não clicar em cima da minha tela ali, porque você pode desativar o meu som. Mas vocês escutaram até a parte que eu falei sobre explicando a latitude e a longitude? Sim. Escutaram? Ok, tá tudo certo, Matheus. Então tá, então assim, esse assunto, ele é simples, mas ao mesmo tempo, ele é um assunto que se torna complicado se você não ficar atento a ele, certo? Por exemplo, você não pode assim ficar um minuto, né, na aula ou no exercício assim disperso, porque senão você pode realmente se perder, tá? Mas então vamos lá. Como essa aula é mais para tirar as dúvidas, não sei se eu consegui explicar, se alguém estava com dúvida e conseguiu entender um pouco melhor sobre o que é latitude e longitude, mas agora abertos para as perguntas, tanto nos chats quanto no som. Professor, o que é meridiano? Certo. Maria Luísa, né? Sim. O meridiano são aquelas linhas que ficam de norte a sul do planeta, sabe? Tem o meridiano, que são linhas verticais. Então, todas aquelas linhas imaginárias que vai de norte a sul no planeta, cortando o planeta de norte a sul, são chamados de meridianos. Certo? Se não entendeu, pode falar também, Maria. Não, não entendi. Mas é isso aí mesmo, é facinho, bem fácil. Paralelos são aquelas da linha do Equador, que são paralelas, são na horizontal. E meridianos, vertical. É bem simples, bem fácil. Quando você cruza um paralelo com o meridiano, daí você tem a coordenada geográfica.
Uma outra pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo assistir as videoaulas que eu coloco no link lá da plataforma? Olha que rápido. Sim, a Pietra. Sim, o Michael. Sim. Então coloca aí. Quem não está conseguindo, que fica dando problema no vídeo, coloca não. Eu vejo que a maioria está colocando sim. Então, se alguém não está conseguindo acessar o vídeo pela atividade, coloca não. Eu vejo que todo mundo colocou sim. Então não está dando problema. Talvez tenha de algum professor que está dando problema, mas nós estamos corrigindo esses problemas, tá? O vídeo, sim, mas os arquivos não. Tainá, mas qual arquivo, Tainá, você está falando? É que professor, Ah, tem professores que botam um arquivo assim para acessar, aí às vezes ela não consegue ter acesso, porque eu acho que é pelo celular. é verdade. Isso aí nós estamos também, nossos professores, fomos pegos de surpresa também. Foi bem rápido, ninguém estava mexendo com aula à distância. É muito diferente. Tem professores que têm bastante dificuldades de mexer com computador, com internet, né? Então, assim, quem tem mais facilidade consegue fazer rápido. Mas mesmo assim, às vezes o problema não é do professor. Ele fez certinho lá, né? Colocou o arquivo, colocou o vídeo, mas a plataforma ela não libera para todo mundo, ou o celular do aluno, ou o computador do aluno não tem um tipo de programa para abrir o Word, por exemplo. Se você não tem o Microsoft lá, o Office, não abre arquivos em Word. Realmente acontece isso. Por isso, sempre tem que ir lá na. Você tem que sempre aqui na plataforma On, até, e você vai nas mensagens. Até eu tenho 3 mensagens ali. Tem alguma que é de vocês aí? Que, senão, é porque eu não vou abrir aqui para ninguém ver. Mas enfim, as mensagens servem para vocês se comunicarem pela plataforma. Caso vocês tenham muita dúvida ali e não consigam. Ah, não tive como acessar. A gente dá um jeito de te mandar pela mensagem, de alguma forma, tá? O importante é você estar em casa entendendo, tentando estudar esse assunto. Eu acho que vocês talvez tenham muita dificuldade, vão ter muita dificuldade em matemática, né? E português, talvez. Geralmente são as matérias mais complicadas de entender, ainda mais longe da sala de aula, né? Mas uma dica que eu dou para vocês é que, além da aula que o professor fala, eu falo isso para o meu filho, que ele está no 8º ano. Eu falo assim, Gabriel, estuda não só o que o professor passa. Por quê? Porque às vezes o professor passou ali um assunto, um texto, mas de repente você não conseguiu entender do jeito que ele explicou, ou deu algum problema no vídeo, ficou incompleto. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que continuar os estudos. Então, pega uma outra videoaula que tem no YouTube, desde que não seja muito complexa, né? Seja assim de um modo bem explicativo, bem fácil. Ok? Mais alguma pergunta? Daqui a pouco, daqui 5 minutinhos, nós temos que encerrar. Alguém tem alguma pergunta a mais sobre a orientação, sobre a atividade que está lá na Positivo On? Não, não tem. Oi, Tem. professor. Oi, quem que é? É, é a Acho que Vitória, da sexto Vitória. ano. Oi, Eu Vitória. queria fazer uma pergunta. Eu Fala. cheguei um pouquinho, eu cheguei agora, né? Desculpa, porque eu estava tomando café da manhã, mas tem alguma atividade para fazer, daí eu faço agora. Eu mando depois pro professor, pode ser? Tem sim. Vitória, já Tá. está lá na Positivo On Uhum. e é sobre orientação. Aliás, sobre localização, latitude, longitude, o Tá. conteúdo lá da apostila. Eu coloquei a videoaula. Então, segue as orientações que tem lá na Positivo On. Você tem acesso a Positivo On? Sim, tenho, pelo computador. Ah, então tá ótimo.
Qualquer dúvida, manda nas mensagens lá na Positivo On que eu respondo, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Ok, mais alguém? Alguma Ô, dúvida? professor, é que Pode falar. eu não consigo mandar mensagem na Positivo On. Mas você não consegue porque fica rodando assim? Fica lá assim, enviando? Não, eu não consigo, não tem nada lá para me inscrever, eu Ah, não tá. dá. Então, deixa eu te explicar como é que você faz. Você tem que pegar, por exemplo, uma mensagem anterior do professor. Se você olhar, vai ter lá assim a mensagem, todos os professores mandaram mensagem para o aluno, mesmo que foi assim, olá, vai começar as aulas, tal. O que que você faz? Você pode clicar nessa mensagem e você responder na mensagem dele, entendeu? Tem aquela setinha para a direita ou para a esquerda, que é assim, é uma setinha curva assim, que é para responder. É E aí pra cá, você professor. é porque a câmera tá meio invertida, não sei, é para cá? É. Pra cá? Tá, é a setinha curva, tá? E aí quando você clica naquela setinha, abra a possibilidade de responder. E aí você faz a sua pergunta ali, entendeu? Aí você Entendi. consegue responder. Realmente não dá para o aluno criar uma mensagem. Ele só consegue responder a mensagem que o professor já mandou. Aí por aquela mensagem você vai conversando que o professor recebe de volta. Ok? Mais alguma pergunta de alguém que está acabando? Falta 3 minutinhos. Deixa eu ver se tem na pergunta no chat ali. Obrigada. O pessoal está falando não, de nada. Não, 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 não. Todo mundo está sabendo tudo, então. Ah, que joia. Isso mesmo. É isso aí, ó. Eu gosto de pessoas que são interessadas e vão atrás, certo? A gente nunca pode falar assim, eu não sei e parar por aí. Eu sempre falo assim, ó. Você nunca pode falar assim que você não consegue. Pelo contrário, você tem que falar assim, ó. Se eu não sei, eu vou descobrir. Eu vou conseguir. Certo? Eu falo muito isso pro meu filho. Eu falo assim, ó. Quer dizer que se você chegar num exercício, uma atividade que você falar, eu não sei, eu não consigo, você vai parar? Não é assim que a gente tem que fazer, né? Pelo contrário, você tem que pegar e falar assim, eu não sei, eu não consigo até agora, então a partir de agora eu vou tentar descobrir. De alguma forma, o ser humano consegue descobrir. Senão nós não teríamos hoje pontes, nós não teríamos, por exemplo, não teríamos a Torre Eiffel. Imagina como que o homem fez a Torre Eiffel, né? Uma coisa de aço lá, que fica muito alta. Fizeram arranha-céus. Alguém está falando ali. Espera aí, uma pergunta. Professor, é chat, não é chat. Ó, tem gente me corrigindo, né? Ah, gente, é chat, é chat. O importante é entender, né? Se eu falar inglês, eu acho que é chat que fala, né? Agora, se eu falar em português, é chat. Na minha época de criança, a gente só tinha chat, não tinha nem esse vídeo assim que aparece as pessoas, sabia? Ô, Bom, professor, posso falar oi. uma coisa? Eu tava vendo os Depende. vídeos do seu. Pode falar. Eu tava vendo os vídeos do seu canal. É muito Ah, legal. Eu vou indicar pra todo mundo, tá bom? que joia, muito obrigado. Adorei aquela mesa. Bacana, que às vezes a gente faz alguns vídeos